A longa estrada para casa. A noite havia caído. O vento uivava através das árvores, uma sinfonia de sussurros e gemidos. A chuva castigava o carro de Carlos, borrando a visão da rodovia já desolada. Ele estava atrasado, muito mais tarde do que pretendia. A hora extra na fábrica sempre parecia invadir suas noites. Carlos agarrou o volante, o cansaço corroendo suas pálpebras. Ele ansiava pelo calor do seu apartamento, uma refeição quente e o silêncio reconfortante do sono. O rádio chiava com estática, o único som além da implacável tempestade lá fora. Ele estendeu a mão para mudar de estação, uma tentativa fútil de encontrar alguma semelhança de música. Os faróis iluminaram uma placa desgastada que ele nunca havia notado antes. Oak Haven, 8 quilômetros. Carlos franziu a testa. Ele havia percorrido essa rota inúmeras vezes, uma necessidade monótona de seu trajeto diário. Ele não se lembrava de jamais ter visto aquela placa. Talvez o cansaço estivesse pregando peças em sua mente. Atalho através da névoa. 8 quilômetros. O que eram 8 quilômetros? Um atalho. Uma chance de tirar preciosos minutos de sua jornada. Ele poderia estar em casa muito mais cedo, longe da escuridão opressiva e do vento inquietante. Ele dirigiu o carro em direção ao desvio, uma sensação de desconforto instalando-se em seu estômago. A estrada se estreitou imediatamente, engolida por uma névoa densa e rodopiante. O asfalto estava rachado e coberto de mato, quase imperceptível sob as rodas do carro. O arrependimento o corroía. Ele deveria ter permanecido na estrada principal, mas agora era tarde demais para voltar. O rádio, que não era nada além de estática desde que ele entrou na névoa, de repente voltou à vida. Uma voz, fina e impregnada de estática, sussurrou algo ininteligível. Carlos deu um pulo, o coração batendo forte contra as costelas. Ele ajustou o dial, tentando encontrar uma estação clara, mas a voz persistiu. Sussurros na estática. Os sussurros ficaram mais altos. Um coro de vozes agora, murmurando em seu ouvido. Eles falavam de sombras e escuridão, de coisas invisíveis e que era melhor não mexer. O pânico apertou seu peito. Ele tateou o botão de volume, desesperado por silêncio. Mas as vozes apenas ficaram mais insistentes. O carro balançou violentamente, como se tivesse batido em algo, embora a névoa obscurecesse tudo além do capô. Ele pisou no freio, o motor morrendo em um silêncio perturbador. Os sussurros cessaram abruptamente, substituídos por um silêncio opressivo que parecia zumbir em seus ouvidos. Carlos ficou paralisado, o medo um peso frio em suas entranhas. Ele se esforçou para ouvir qualquer coisa, além das batidas do seu próprio coração. Mas não havia nada. Ele estava sozinho, cercado por névoa e silêncio, e a sensação inquietante de que algo estava muito errado. Uma figura na névoa. Então ele viu. Um movimento rápido na névoa rodopiante à frente. Uma figura alta e esguia, suas bordas borradas na névoa. Era difícil distinguir quaisquer detalhes, mas estava sem dúvida lá, observando-o. Carlos tateou a ignição, sua mão tremendo. O motor ligou lentamente, protestando contra a parada repentina. Finalmente, voltou à vida. Ele engatou a marcha, desesperado para escapar da névoa sufocante e de qualquer coisa que se escondesse nela. Enquanto dirigia, a figura permaneceu em seu espelho retrovisor, uma presença constante e perturbadora. Não parecia se mover, mas estava sempre lá, observando-o da névoa rodopiante. Os sussurros no rádio retornaram, mais fracos agora, mas ainda lá, um lembrete arrepiante dos olhos invisíveis sobre ele. Sem volta, ele dirigiu até que os primeiros raios de sol perfuraram a névoa que se dissipava.
Os sussurros desapareceram completamente, substituídos pelo som abençoado de uma estação de rádio normal. Ele não se lembrava de ter chegado à estrada principal, não se lembrava do caminho para casa. Tudo o que ele conseguia se lembrar era a névoa opressiva, os sussurros arrepiantes e a figura que o observava da névoa. Carlos nunca mais pegou um atalho. A longa estrada para casa, antes tediosa e mundana, agora era um santuário. Um lembrete de que alguns caminhos são melhores não percorridos, e alguns sussurros são melhores não ouvidos.